Olá, professores! Olá, alunos! Bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia do Terceirão. Sejam todos muito bem-vindos. E para você ainda que não sabe o nome da prof aqui, eu sou a professora Laísa Teixeira e vou estar aqui juntamente com os meus amigos Tabita e Jefferson para iniciar aqui a unidade 1 de Biologia. Não é isso aí, professor? Com certeza, professora Laísa! E galerinha, sempre estaremos aqui na aula do terceiro ano de Biologia. Essa é a nossa aula 1.1. Em outras aulas, eu posso estar aqui sozinho, posso estar com a professora Tabita ou com a professora Laísa, mas o importante é que estaremos todos juntos ao seu favor, ok? É isso, Tabita? É isso aí, galera. Como o professor já falou, meu nome é a professora Tabita, a gente vai estar aqui juntinho. Vocês não vão mais estar só a partir de agora. Biologia na veia, juntinhos aqui com vocês. E vamos embora, porque a gente tem muita informação já para começar esse ano letivo. Sem esquecer... Professores presenciais, queridos, sejam todos muito bem-vindos a essa etapa, reta final aqui, terceirão. Vamos embora! Isso aí, então vamos pular agora para a nossa lâmina para a gente começar essa aula 1.1. Simbora! Professora Tabita, vamos falar aqui, vamos mostrar aqui o início da unidade 1, bem rápido. Você já deve estar olhando assim, né? Unidade 1, transmissão da vida e variabilidade dos seres vivos. Galera, unidade 1, como a professora Laísa falou, transmissão da vida e a variabilidade. Dentro desta unidade, que vocês vão observar que são duas unidades, tá bom? Dentro dessa primeira, nós vamos fazer uma introdução sobre os estudos da genética, sobre os conceitos básicos de genética. Tem muito conceitinho que você viu lá no fundamental que você vai rever e vai se aprofundar agora. Experimento mendeliano. Tem gente que já ouviu falar também de Mendel, lembram? Por isso o experimento mendeliano. Nós vamos falar da primeira e da segunda lei de Mendel, que são as bases aí da vertente da genética. Vamos falar do como que é a genética trabalhada dentro da probabilidade. Além disso, nós vamos também falar e pontuar sobre as extensões. O que seriam essas extensões mendelianas? Qual é a situação dessas extensões? Genealogias ou heredogramas, isso aqui é uma parte bem legal. Vamos falar sobre a herança dos grupos sanguíneos. Essa daqui você vai se amarrar. Por quê? Porque você que não sabe do seu tipo sanguíneo, você vai saber, tá bom? Heranças sexuais, genética moderna. Sim, tem muita novidade aí. E o núcleo e a síntese da proteína. Além disso, ainda tem mais a genética e a sua divisão celular. Vamos falar sobre alguns processos de mutação, aberrações cromossômicas, isso é muito legal, né? Isso aqui tá bem ligado, e o estudo do DNA. Mas para a aula de hoje, professor Jefferson, o que a gente tem? Na aula de hoje, nós vamos ver alguns conceitos sobre hereditariedade. E para entendermos o que é hereditariedade, nós vamos ver então uma introdução do estudo de genética. O que significa isso? São aqueles pensamentos, como é que se deu? Como é que se iniciou, introduziu o que é genética? Então a gente vai ver quais são as primeiras teorias, entender o que é pangênese e epigênese. Perfeito! Prosseguindo aí, mas o que é a genética, professora Tabita? É a área da biologia, galera. Coloca aí esse conceitozinho, tá? É a área da biologia que vai estudar a herança biológica, aquilo que você vai herdar. Isso dentro do processo de reprodução. Se chama, então, hereditariedade, que é a transmissão dessas características dos nossos pais. E isso vai passando de geração em geração. Isso mesmo, né? E o exemplo aí, muitas vezes a gente se pergunta, mas como assim, professora? Eu tenho um olho claro e meus pais têm os olhos castanhos. Como é que se deu isso? Então, isso aí a gente vai estar aprendendo ao longo das aulas. Às vezes não tem a carinha nem do pai nem da mãe, mas vai ter lá do lado. Justamente. Então, vamos começar pelas teorias, tá? Nesse primeiro momento, vamos falar das teorias. Perfeito. Olha, nesse momento aqui que nós vamos estar apresentando vários pensadores, eles eram conhecidos como os pré-cientistas, né? Porque eles não tinham tanto fundamentação científica, mas eles estavam ali pensando, estavam refletindo como é que, tentando explicar, chegar a elucidações de como acontecia essa transmissão. Justamente, então eles trabalhavam com hipóteses, né? Que é o que a gente vai ver agora. Olha só, primeiro,
Alcmeon de Crotona. Isso. Então, o que ele acreditava, pessoal? Vamos lá. Meus queridos, para se ter um novo indivíduo, precisa de um macho e uma fêmea. Só que naquela época, né, acreditavam, né, que homens e mulheres tinham, vamos falar assim, sêmen, mas só que Não se produziam, né? Então, não é sêmen, é como se fosse uma sêmen, no grego, de semente. Semente. Isso. E era originado, Só segundo lembrando eles, aqui, no cérebro. Sim. Olha só. Isso era o que eles estavam confabulando, Isso pensando mesmo. ali. Vamos lá. Isso. por isso que a gente fala que são hipóteses, né? E graças a essas hipóteses, nós temos hoje o que é o nosso conceito de genética, o entendimento. Isso. Segundo Alcmeon, gente, ele achava que o sexo das crianças, serem meninos ou meninas, iria depender da preponderância desse sêmen. Se o homem tivesse mais sêmen, a criança iria nascer do sexo masculino. Se fosse a mulher, do sexo feminino. Quando acontecia de ocorrer a mesma proporção, aí eles chamavam isso de hermafroditismo. Isso. Isso aí. Prosseguindo, acreditava que o sêmen corria Agora é apenas do sexo masculino. Isso outro mesmo, né? pensador. Já correndo aqui. Vamos então contextualizar? Sim. Olha só. Galerinha, aqui pro tio. Ó, vamos contextualizar uma coisa. Vocês sempre vão ouvir os professores, para mim, diretor, vocês sempre vão ouvir os professores falarem assim, pessoal, tem uma vertente, tem escolas. Os professores sempre falam, tem uma linha de estudo. Exemplo, vocês aqui têm 3 biólogos. Dos 3 biólogos, tem uma vertente da ecologia, tem uma vertente da genética, então tem vertente da zoologia, então tem vertentes. E dentro dos pensadores tem vertentes sobre a questão da hereditariedade. Algumas dessas vertentes se sobrepõem, se mantêm, outras já caíram por terra. Então a gente está indo nessa linha do tempo, tá bom? Exatamente, é a linha do tempo. Até aqui, tá? chegar ao que sabemos o que é genética hoje, tá bom? Só para Tem alguns que vão contextualizar. pensar assim, só esse povo era muito doido, né? Não, era o que eles tinham de conhecimento. Eles iam pensando, como que acontecia isso? E outra, né, professor? Com aquilo que era visível. Claro. Eles se baseavam naquilo que eles estavam observando. Não vamos comparar que hoje é só você pegar no Google e... Não tinha Google, não tinha correio. Isso eles tinham que botar a cachola para pensar. Tudo Simbora, bem? simbora. Vamos lá. Isso mesmo. Só dessa linha do tempo a gente saber... Então, olha né? só, gente. Anaxágoras, ele acreditava que o sêmen, ele ocorria, agora, para ele, somente no homem. E olha, na tá? cabeça, no cérebro, não tem nada com esses No homem. processos. Só que esse sêmen que só o homem produzia, não mais os dois, ele tinha um protótipo, tá? Eles tinham um protótipo. E as fêmeas, elas iam atuar apenas como as mantenedoras, elas iam gerar... Como elas se iam fosse uma manter, barriga de guardar, aluguel. né? E também nutrir esse novo ser pré-formado. Como assim, professora? Esse ser em formação, pré-formado, ele chamava de homúnculo. Por isso a teoria, ou da hipótese ali de homúnculo. Que esse homúnculo, esse serzinho, estaria dentro dessas unidades ali, iria, junto com a mulher, gerar ali o bebê, tá bom? Então, resumindo, a mulher tem uma forma, que hoje a gente sabe que é o útero. Que é o útero. O homem tem o sêmen, que é o líquido. Esse líquido, quando entra na forma, tem a temperatura ideal para que esse sêmen se desenvolva. Tá? Então, ele já era um pré-formado. O útero apenas para manutenção e maturação desse homúnculo. Propôs, então, que durante seu desenvolvimento, se do lado direito desenvolvimento, iria nascer do sexo masculino. Se do lado direito, feminino. Opa, esquerdo, né? Feminino. É, feminino. Isso. Direito masculino, É porque esquerdo aí tem que feminino. ver que é a esquerda da sua tela. É porque bota lá uma dica ali. Aí a gente tem outro pensador, o Empédocles, de Acrates, tá bom? Esquece agora o outro. Isso, a gente está mostrando assim rapidamente o que cada um pontuava. Esse aqui acreditava que o calor era decisivo, tá? Temperaturas muito altas naquela unidade mantenedora. Então, olha só,
lá, volta ali rapidinho. Volta. Então, o hexágono o sexo era o lado. Se fosse o direito, homem, esquerdo, mulher. Agora, pra frente. Esse não. Acras, além... Não é mais a temperatura, né? Além da temperatura, auxiliar no desenvolvimento e maturação, também influenciava no sexo. Aí tá a grande diferença dos dois. Então, altas temperaturas, baixo. E baixas temperaturas. Por isso que na época, Tatá, quando a mulher tinha febre, tinha nada a ver com o desenvolvimento da gravidez, mas a mulher tinha muita febre, é homem. Se a mulher não tivesse febre, era mulher. Vai lá, agora, gente, a gente vai falar sobre então, são essas três visões que nós temos. Perfeito. Agora a gente vai passar por uma outra vertente, né, falando aí, pangênese. O que é pangênese? A gente sabe que gênese é origem, pan todo, origem no todo. Como é que esse pessoal agora vai confabular essa outra teoria, né? Então a gente tem aqui o Hipócrates de Cos, que ficou conhecido como o pai da medicina. Na sua hipótese, que ele denominou pangênese, ele acreditava que, lembra que ele falando de um todo, dentro do corpo do ser humano existiam, dentro dos órgãos, unidades que ele chamava de gêmulas. Essas gêmulas que estavam por todo o corpo do indivíduo, pode colocar, pessoal. Pode passar. Isso, pode passar. Isso, pronto. Essas gêmulas que estavam espalhadas, elas é que tinham a capacidade de, no momento da reprodução, gerar e desenvolver esse indivíduo, tá? Porque na época, o pessoal achava-se que... Hoje nós sabemos que é um espermatozoide que entra, mas dependendo da quantidade de muito desenvolvimento. Mas eles não tinham essa noção de nada disso, nada disso. Vamos embora. Então, olha só, essa hipótese perdurou até o século XIX, tendo seus adeptos também o Jean-Baptiste Lamarck, lembra? Como é o cavaleiro de Lamarck, né? Não é o nome dele, mas é o que ele recebeu aí. E nós temos aí Charles Darwin. Gente, Charles Darwin, quando a gente fala em Charles Darwin, a gente lembra de quê? Seleção natural, professora. Eu lembro lá do fundamental. Beleza. Esses dois tinham teorias também diferentes e tentavam explicar o processo de diferenciação, de transmissão. Então, eles estavam nesse período, né, Sim. Jefferson? Eles estavam nesse período de descobertas. E olha aqui, o que é interessante. A gente vai estar iniciando a biologia agora no terceiro ano. Quando Darwin começou a fazer as suas pesquisas e tudo, as suas anotações, também lá no extremo, nós tínhamos o outro já, o Gregor Mendel. Só que o Gregor Mendel, mano, ele é na vibe dos cálculos. Yes. Quando ele apresentou o que ele descobriu pro Darwin, ele falou, caramba, além de estar numa língua que eu não conheço, que ninguém domina, tá tudo em matemática. Pessoal, imagine, eu ia... Pessoal, tem que lembrar isso. Perfeito, Tatá. Hoje, né, questão de traduzir né, os trabalhos. Não tinha essa facilidade. Não tinha facilidade. Hoje a gente se comunica com qualquer pesquisador do planeta. E ou você faz aí no seu celular, você faz uma videochamada, uma videoconferência com várias pessoas. Você anda na rua falando, né? Para saber das novidades. Por exemplo, você vai fazer uma live, maninho, o pessoal fica sabendo agora, né? Exatamente que você está online, todo mundo corre para a live. Então, antigamente demorava muito, tá? Vamos embora. Então, olha só, dentro desse conceito da pangênese, do todo, a origem do todo, a gente tem aqui a base dessa hereditariedade. Eles pensavam que a base da hereditariedade estava no sangue. Aí a gente tem aqui o primo de Darwin, era um matemático, que ele dizia assim, não, tudo é herdado, tudo que é herdado vai ser originado pelo sangue. Isso. O homem passaria suas características do sangue purificado, o sêmen, e a mulher pelo sangue da menstruação, tá? Vambora. Só voltando rapidamente aí. Só volta. Isso é verdade, mas o que aconteceu? A gente tem uma figura aí mostrando uma placa de Petri com sêmen, e aí nós temos o sangue. O que acontece, professor? Lembra? Todo mundo... A terminologia. A terminologia, mas todo mundo lembra que a gente fala assim, cara, eu olhei pro menino, é a cara do pai, pois o sangue dele é forte. Por isso que saiu essa denominação. Quando puxa muito pro pai, fala que o sangue do pai é forte. Quando puxa muito pra mãe, é que o sangue da mãe é forte. Aí, exemplo. Hoje nós sabemos que ocorrem rompimentos
no útero, né? A placenta baixa, rompe o útero e a mulher pode menstruar dura. Não é menstruação, mas fala que é menstruar, um sangramento durante o desenvolvimento. Então, o que isso significa? Quando, muitas vezes, não puxava para a mãe, é porque ela sangrava, então ela estava com sangue fraco. Porque não sabia de descolamento de padrão. Isso. Então, só para lembrar. E aí, nós temos os filósofos gregos e a hereditariedade. Quando haviam, então, duas correntes que explicavam o pré-formismo, que a Tata leu e explicou direitinho para nós, e também a epigênese, que são pais geradores. Agora é um conceito novo, tá? Vamos pensar aqui. Isso. Todos aqueles que a gente apresentou para vocês, pensadores, estavam dentro desse pré-formismo lá, do homúnculo, dessas gêmulas, tá bom? Sangue forte ou não é forte. Beleza. Ou múltiplos órgãos desenvolvendo ao mesmo tempo. E esses aqui acreditavam aí nessa questão dos... ovistas. Que esse desenvolvimento era dentro do ovo, né, no caso feminino, ou espermistas dentro do esperma, do sêmen masculino. Isso. Então, quem achava que já vinha pronto, né, eram os espermistas e os ovistas. Aí tem a epigênese. O que é essa epigênese? Gente, essa teoria vai afirmar que o desenvolvimento desse embrião é dado em um zigoto amorfo. O que significa isso? O que significa isso? Sem forma. Não tem determinação de diferenciação nenhuma. Então não cai por terra nesse momento esse negócio de falar, você já veio pré-formado. O pré-formismo foi derrubado. Já foi derrubado. Perfeito. Exatamente. O filósofo Aristóteles, então, ele considerava os pais como os princípios geradores, que cada organismo individualmente vai começar um novo ser. Isso. Então não tem esse negócio de falar assim, você já veio pré-formado, você foi colocado dentro de um ambiente que auxilia. A contribuição, e a gente sabe que dentro da genética tem a contribuição dos dois. Então, o que aconteceu ali com Aristóteles, né? Quando ele desenvolve todo o trabalho dele e ele vai concluir falando sobre a biogênese, o brotamento, ele verificou o desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele chamou de Degeneration Animalium, que significa o desenvolvimento hereditário dos animais. Então, todo o trabalho dele, pessoal, foi realizado quando ele pegou e fez secar. Secou mamíferos e observou nos mamíferos, por dissecação, o desenvolvimento dos seus descendentes. Como assim, professor? É como se pegasse uma mulher, botassem mulheres em fases diferentes. Ele fez isso com animais, mamíferos. A mulher com 1 mês, uma mulher com 2 meses, 3 meses, 4 meses... Até o 8º mês. Tentando pegar o máximo possível. Isso. Né? E abria o indivíduo e ficava observando o desenvolvimento do aparelho. Por exemplo, pegava, que era, dependendo do animal que ele utilizava, era múltiplos, né? Ovários, não, desculpa, placenta. E daí pegava um e ficava observando o desenvolvimento deles. Perfeito. Isso aí. Continuando, sobre a reprodução sexual, Aristóteles acreditava que resultava de uma contribuição diferencial dos sexos. Então, já os dois, não era só o pai ou só a mãe, mas sentiu essa contribuição do homem e também uma contribuição da mulher. Só que ainda não tinha esse negócio, o quanto contribuía. Porque se puxava, então caiu esse negócio do sangue forte. Contribuição, então algo tinha naquele sêmen, algo tinha em outro, o ovistas e os espermistas, a quantidade, por isso que puxava para o pai, por isso que puxava para a mãe. Não se tinha essa percepção de 50-50 que nós temos hoje. Mas já estavam caminhando. O sexo feminino, né, fornecia matéria básica que constituía e nutria o ser enquanto formação. Já o sexo masculino fornecia por meio do sêmen a essência, transmitindo-lhe a alma, a fonte da forma e do movimento. É bacana. A questão da alma, transmitindo a alma. Professor, é que eu já ouvi falar assim, entidades. Por que Mendel chamava de entidades? Pessoal, só dando um pulo aí na linha do tempo. Quando nós chegarmos em Mendel, você fala assim, professor, no livro está escrito que ele falou que os espermatozoides de Mendel eram entidades. Porque tudo que você estuda, você tem que ter base em quê? Em estudos realizados anteriormente. E num estudo que era mais, na época, que a gente concordava, que é aceito, chamava de quê? Chamava a parte do homem, volta. Alma.
fonte de desenvolvimento espírito. Eu chamava de entidade. A gente sabia se era alma, sabia se era espírito, sabia... Uma força maior. Uma entidade que tinha dentro do esperma. E essa entidade a gente sabia onde que é o cromossomo. Não tinha nada a ver. Mas Ó, é a gente. base, é a base. William Harvey propôs que todo animal se originava de um ovo, né? E que esse ovo produzido pela fêmea necessitava de ser fertilizado pelo sêmen do macho, ou seja, tem que ter a contribuição dos dois. Isso. Já o botânico Nehemiah Gray sugeriu que o pólen, o elemento masculino, era o que era responsável pelo desenvolvimento das plantas, apoiado pelo botânico alemão Rudolf Jacob em seu livro de Sexum Plantarum Epistolae. Agora, pessoal, a partir daqui, então vamos lá. Ó, a partir daqui, do Gray, e para frente, né, o Wolff, aqui para frente, tem-se os estudos em vegetais, aonde nós temos a participação do pólen e a participação do oócito, o ovócito Sim. feminino, o androceu e o gineceu, aonde ocorre sim a complementaridade. 50% do masculino, que é o androceu, 50% do feminino. Com isso, é transposto para os animais. Então, homem e mulher contribuem com 50%. Gente, Harvey sugeriu a possibilidade de ocorrer a epigênese, e aí a teoria da epigenética foi proposta formalmente, então, pelo Caspar Friedrich Wolff. Essa epigenética, também conhecida como a teoria da regulação gênica, afirmava que o desenvolvimento vai depender do código genético e as alterações dessa sequência do DNA, mas também influenciado pelo ambiente. Preste atenção aqui, tá, gente? Pelo ambiente. Existe a epigênese e a epigenética, Isso. tá bom? A epigênese que dá, os ambos contribuem, epigenética que já vai ter uma variante a mais, que é o meio, né? De novo, Tatá. Epigênese, Epigênese contribuição dos dois. Ambos. Isso. E na epigenética... Epigenética, para mim, vem cá, professores, rapidinho. Vem para mim, diretor. Então, olha só. Epigênesis, como a professora Tabata falou, é a contribuição do papai e da mamãe. Agora, epigenética, o que é, professor? Simples. Quando você for olhar aí o seu coleguinha, olha você, o tio vai mostrar uma coisa. Meu diretor, rapidamente para mim, dá um zoom aqui para mim, rapidinho. O que é a epigenética? É a contribuição do ambiente. Então, olha só, tá vendo aqui do tio? Ó, dá para ver aqui, ó. Aqui é mais clarinho, ó, é aqui, ó. Aqui é mais claro porque não pega sol. Aqui é mais escuro. Epigenética. Epigenética é o quê? É o ambiente. Que ambiente eu estou falando? Intensidade luminosa. A intensidade luminosa entra em contato com nossa pele e faz com que você desenvolva mais melanina. Mas você só desenvolve melanina porque você tem o quê? O potencial genético para isso. Perfeito, Então, prof. se eu estou mostrando aqui que aqui está mais clarinho e aqui está mais escurinho, isso é epigenética. Professor, quem vai para o sol e não se queima, tem epigenética? Não, não tem potencial genético. Então, ele fica com isso. Nossa! Na tela, meu diretor! Galera, então vamos lá. Eles estavam, então, confabulando essa questão e aí eles contribuíram muito para essa ideia do ambiente também estar influenciando. 3 partes foram compreendidas dentro do trabalho de Wolff, que é o desenvolvimento das plantas, o desenvolvimento dos animais e as considerações teóricas que, como o professor Jess falou. Sabe que eles perceberam aí nessa parte, Tatá? Não pode botar nessa parte. Vamos lá. Que eles verificaram onde está o masculino, que é o androceu, onde que está o feminino, que é o gineceu, e como é que esse ambiente altera o desenvolvimento, faz com que ocorra todo esse processo, professor? Observando os girassóis. Sim. Cara, o girassol ele vai acompanhando o que? A luminosidade. Isso é epigenética no vegetal. Se você coloca intensidade luminosa, a planta se desenvolve. Se não tem, ela faz estiolamento. Como assim, professor? Pega um feijão, bota no algodão e coloca... Ela recebe essas influências. Coloca perto da janela. Desenvolve normalmente. Epigenética, porque precisa do ambiente. Se você pegar essa mesma plantinha, botar na geladeira, ela estiola, ela desenvolve rápido e sem cor. Quer dizer, a ausência do ambiente. Então, eles concluem esse processo que a epigenética também pode modular os animais. Quando eles começaram a fazer como, professor? Pegavam ovos galados. O que é isso, professor? A gente está no primeiro ano, né? Mas lembra?
Ovo galado é aquele ovo que ele foi fecundado. O ovo que a gente compra no supermercado não é galado, então ele nunca vai sair o pintinho dele. A gente chama de ovo, mas na verdade aquele é um ovócito. Né? Então, professor, como é que eu sei que é um ovócito? Você quebra o ovo, olha para aquela parte amarelinha, tem um pontinho branco. É o disco germinativo. O espermatozoide do galo entra ali e desenvolve. E aí eles começavam a observar o quê? O desenvolvimento do animal em relação ao vegetal. E como é que eles fizeram isso com a gente, professor? A gente vai ver, tem uma aula mostrando que a contribuição de Hitler, né, abriu as judias lá. Olha, galera, agora a descoberta que não quer calar. Vai lá, prof. A grande descoberta, e aqui, ó, com isso a gente conseguiu elucidar muitas coisas, muitas situações que ainda estavam em meu desapercebida. Mendel contribuiu, não no momento em que ele estava escrevendo, mas ele contribuiu muito com a sociedade, com todos os seus dados, e também Charles Darwin, né? Lamarck também. Os gametas, galera, foram grande descoberta, né? O óvulo e o ovócito. Quem auxiliou, claro, foi a descoberta, é o Robert Hooke. Isso. Mas calma aí, professor, Robert Hooke, gente, na pesquisa ninguém faz nada sozinho. Não. Nada é feito só. Olha, então isso aí já é bom, uma deixa para todos vocês quando realizarem trabalho. Por que o professor quando bota a gente? Por que o professor deixa a gente fazer trabalho em grupo? Por que tem que ser em grupo? Porque tudo tem a colaboração, a percepção, uma visão diferente. Eu tenho uma, a professora Tabita tem outra, a professora Laísa tem outra, e com isso a gente tem o quê? Um produto, que é o quê? A pesquisa. Como assim? Para Robert Hooke verificar um microscópio, porque todo mundo fala que quem inventou, né? Não foi bem assim, foi um conjunto, foi Antoni van Leeuwenhoek. Ele com o filho dele, Zacarias, eles eram o que a gente chama hoje de que faz óculos, oculistas, lentes, trabalhavam com lentes. E sabe o que eles faziam, Tatá? Eles ampliavam, né? Ele ampliava, ele era especialista em lâminas. Lâminas. Então o que ele fazia? Mas ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava muito com binóculos. Monocular, né? Não, isso foi depois. Ele trabalhava muito com antes do monocular. Ele trabalhava com binóculos para realeza. Pobre não tem vez, é tudo pra gente ir, tinha dinheiro pra trabalhar, pra pagar. Porque tinha uns grandes teatros assim, aí eles colocavam aqueles óculos monoculares que ampliava, porque... Reduzir a distância. Porque era tudo assim, oval, não tem um coliseu? Olhava de frente, de cima pra baixo. Tinha que ter... Entendeu? Aí depois ele fez o monocular, ele fez o 2, só que era duas bolinhas grudadas numa varinha, que ele ficava fazendo assim, e não tinha perninha. Né? Depois teve o negócio. Mas aí quando o menino... Quando o Leeuwenhoek olhou no microscópio o sêmen, ele viu aquele monte de bichinho e falou, é germe, é alguma coisa. Não achava, não tinha nome ainda. Aí o Rutherford descobriu como abrindo outros animais, os testículos de outros animais também perceberam. Não, eu falei, olha, não é bicho não, faz parte do desenvolvimento. Viu isso em alguns animais, estruturas reprodutoras de touros, de cavalos, outros viram em outros tipos. Esse aqui, ó, o Newport, foi interessantíssimo porque ele viu a fecundação. Ele conseguiu ver que dentro das rãs, que os espermatozoides das rãs fecundavam os óvulos das fêmeas, né? Fecundação externa ali. Isso. E também auxiliou no processo de desenvolvimento e observação do que a gente chama de ovócito, né? O Graf, que ele verificou isso. Ok. Aí a gente vai ter várias pessoas, Theodor Schirvan, que era aquele que vai descobrir os grandes zoólogos, vai fazer a teoria da célula, teoria celular junto com o outro que estudou a botânica, Carl Gegenbaum. Então, vários pensadores, vários cientistas dentro da sua época contribuíram muito com a elucidação reprodutiva. E aí o pré-formismo com o homúnculo e tudo isso. A gente chega nas bases conceituais da genética. Vambora, e nessas bases conceituais, então significa o quê, professor? Tudo que a gente herda do papai está no espermatozoide do papai. Tudo que a gente herda da mamãe está no ovócito de segunda ordem da mamãe. Aí, prosseguindo. O que é essa tal de hereditariedade? Pessoal, hereditário significa o que é transmissão. Outra coisa, hereditário não.
Hereditário não é tudo que você recebe, é tudo que é transmitido. Então vamos lá. Hereditariedade é tudo aquilo que eu transmito, mas nem tudo aquilo que eu recebo eu expresso, mas é hereditário. Então vamos lembrar, o que é transmitido dá dentro dos genes, e esses genes vão estar contidos no material genético, o DNA, que é constituído por um nucleotídeo. Você vai ter o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Isso. Então a gente tem aí, ó, conceitos. Existe a hereditariedade específica e individual. O que é uma hereditariedade específica? É responsável pela transmissão de agentes genéticos, que determina a herança. O que é isso? Significa que você recebeu algo. É aquilo assim, né, professor? Que determina vai determinar a espécie. espécie. Por exemplo, leão, cavalo, cobra, jacaré. A espécie. São as características que você olha e você sabe que é o jacaré. Pertence você sabe a que é determinada um morcego. espécie. Ok. E a outra, que é a individual, ela vai já estar ligado aos agentes que vão te caracterizar mais especificamente. Ou seja, vai dizer de onde, qual é a descendência do Jefferson, da professora Laís. Exemplo. Enfim. Exemplo. Vamos pegar um exemplo prático? Dá um prático de hereditariedade específica. Hereditariedade específica é assim, seres humanos. É uma hereditariedade específica. Tu olhou um, olhou todos. Tudo bem? Exemplo. 4 populações. Negroide, hereditariedade específica. Caucasiano, hereditariedade específica. Negroide, caucasiano, asiático, específica. E o indígena, específica. Tudo isso é específico. O que é individual? Individual, todo mundo aí na sala, pensa uma coisa para mim. O que, professor? Eu vou falar asiático. Todo mundo pensa um asiático. Mas isso é específica. Cadê individual? Individual a gente não consegue, mas eles conseguem separar quem é chinês, japonês, coreano. Pra gente tudo é a mesma coisa. Quando você vive lá na Ásia, quando você conhece a população asiática, você vê que o japonês é diferente de chinês, que é diferente da Coreia do Sul, que é a Coreia do Norte, japonês. Então, tem a diferença individual. É isso. É que não é todo asiático, é igual. Agora, se eu botar todo mundo junto, japonês, chinês, é específico. Individual é diferente. Perfeita. Então, aí vem o gen. Professor, o que é um gen? Gen é o quê, professor? Gen é uma unidade fundamental dessas características herdadas. Nem sempre a gente expressa, mas a gente herda. Tá onde? No cromossomo. Então, primeiro, isso é um cromossomo. Nós temos quanto? 46. O cromossomo, ele é feito por uma molécula chamada DNA, que é composta de gen. Dentro de um gen, nós temos exon, intro. E o que é o LOX? LOX, pessoal, tá vendo o cromossomo? Ele tem exon, intro. Então, a gente tem vários tracinhos, vários genes. Dentro de um gen, nós temos um LOX, que hoje a gente vai chamar de locogênico. Exemplo. Se esse aqui é da minha mãe, que é impar, esse é do meu pai. Então, exemplo. Dentro dos genes alelos, o que significa isso, professor? Aqui é outro gene. Esse gene é alelo porque na posição da minha mãe, ela tem olhos claros. Na posição do meu pai, olhos escuros. A característica desse gene está na mesma altura, então é alelo. Só que aqui não, já é cabelo. A da minha mãe, cabelo liso. O do meu pai, cabelo crespo. Não vamos falar de dominância, cabelo crespo. Então, isso são outro gene alelo. Se eu comparar esse gene com esse gene, eles não são alelos. Então, gene são informações específicas de uma determinada característica. Isso é a posição. Dentro dele é o LOX, falando se é liso ou crespo, claro ou escuro. Seguindo. Professor, então essa é a estrutura que o senhor falou? Sim, lembra? Aqui, ó, tá aqui, vermelhinho, o gene. Então, o gene tá aqui, ó. Quando a gente olha, a bandagem, chama bandagem G.
preto, cinza, preto, cinza. Então nós temos o cromossomo, que aqui está feito duas varinhas, na verdade ele é assim. E ele tem estruturas. Vamos aqui. Vem pra cá, professora. Rapidinho, meu diretor. Meus queridos, muito simples. Professor, esses nomes, não se... Para mim, meu diretor. É muito simples. Professor, olha só. Dá um recuo, meu diretor. Nós vamos ficar vendo isso todos os dias. Isso. Por exemplo, eu sou um cromossomo. Pum, tá bom? Aqui é centrômero, isso é uma cromátide. Então, as minhas pernas são duas cromátides, os meus braços, duas cromátides. E o meu cinto é o centrômero. Região satélite, o meu Pulso. minha perna, região satélite. Então, eu tenho duas regiões satélites, cromátide com informação, centrômero. Cromátide com informação e duas regiões satélites. Entenderam isso? Meus queridos, dependendo do tamanho dessas cromátides, nós temos cromossomos de tamanhos diferentes, tá bom? Então, nós temos informações da cromátide superior e informações na cromátide inferior. Meu diretor, joga na tela para nós agora. Olha só, cromática, constituição primária, secundária, aí nós temos... Quando a cintura do professor, o cinto do professor Jefferson está no meio, dividindo em tamanhos similares, netra. Se tiver um pouco para cima, sub. Se não tiver, isso aqui é o quê? A negação. Não há o quê? Uma simetria. Ó. Se eu fizer assim, o que eu vejo em cima, eu vejo embaixo. Se eu fizer assim, o que eu vejo desse lado, eu vejo desse. Tem simetria aqui? Tem. Aqui não tem, então não é simétrico. E professor, como é que você diz? Porque todo mundo tem um cariótipo. Tem um cariótipo. Cariótipo, olha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, até quando? 22 cromossomos. E aqui é o 23º. Então, nós temos 23 cromossomos que o papai manda no espermatozoide, 23 cromossomos que a mamãe manda no espermatozoide. Que aí dá o quê? Os 46 cromossomos. Genótipo, professor. Genótipo, pessoal, é toda a informação que está nesse material genético que é o quê? Observada. Então, o genótipo e o fenótipo. O genótipo a gente não enxerga. Essas informações estão no gene, a gente não enxerga. Como assim? Vocês que têm olhos claros, pode ter olho escuro? Não, vai sempre ter olho claro. Mas quem tem olho escuro pode ter um olho claro. Só que não apareceu na sua geração, pode aparecer em outra. Então isso é genótipo. Fenótipo é tudo que a gente vê. Então quando a gente fala que quem tem olhos verdes casa com uma mulher que tem olhos verdes, é homozigoto. Só vai ter olho verde, porque a informação é a mesma. Agora, professor, o meu olho é escuro. Eu posso ter um olho verde? Pode, porque você pode ter um gene para o olho claro, só que você não expressou isso. Então é heterozigoto. Aí a gente tem os homozigotos, nós temos aí heterozigotos e homozigotos. Homozigoto dominante quando é igual, a gente coloca a letra maiúscula. Homozigotos recessivos, é porque é a capacidade somente recessiva, olho claro. E quando tem os dois juntos, heterozigoto. Perfeitamente. Fenótipo, gente, vai ser tudo aquilo que você vai conseguir observar, tá bom? São as transmissões dessas características. Morfologia, o seu desenvolvimento, as propriedades bioquímicas e fisiológicas, o seu comportamento. Ah, professora, então quer dizer que quando eu respiro é fenótipo? É. Quando eu ando é fenótipo? É. Logo, os resultados disso tudo a gente chama que é fenótipo. Então, nós temos aí também as características mendelianas. O que são as características mendelianas? Foi o Mendel que estudou a capacidade da gente realizar esse processo de transmissão. Ele fez isso com o quê? Com ervilhas. E na ervilha ele fez o quê, professor? Primeiro, ele tirou as suas ervilhas puras, depois ele fez o resultado dessas ervilhas puras, aí, estatisticamente, e escolheu a planta. Qual foi ela? A ervilha Pisum sativo.
Por que ele escolheu essa planta, professor? Porque é uma planta de fácil cultivo, tem um ciclo reprodutivo curto e também produz muitos descendentes. E aí trabalhou com o quê? Ele trabalhou com a cor da flor e também da semente e a posição, tanto da cor da flor e a coloração das sementes, que são as ervilhas. Ele fez um quadrinho. Verde e as ervilhas amarelas, que ele definiu como característica: cor, posição, semente, aspecto, textura. E através disso ele fez um cálculo matemático, estatístico. Essas características que foram ali elucidadas por Mendel, então vocês estão visualizando aqui, onde ele matematicamente, através da porcentagem, ele conseguiu caracterizar cada uma dessas características pelas suas variantes, ou seja, a posição, onde estava essa posição, qual era a cor, se era branca, se era roxa, a textura, se era lisa, se era rugosa. Então, cada uma dessas tem uma porcentagem em cada uma das gerações, tá bom? Aí, na flor da ervilha, o estame, que é a textura masculina, e o pistil, a parte feminina. Então, ele começou a identificar. Ele utilizou essa ervilha porque ele dava uma flor, gente, que tem uma característica perfeita para o que Mendel estava querendo. Ele tem as duas estruturas, é uma flor monogâmica, que é o que a gente vai visualizar aqui, ó. Então, para a gente entender, flores monóclinas, né? Elas são um indivíduo vai ter uma flor e nessa flor você vai ter as duas estruturas, tá? Tanto masculina quanto feminina. Aí nós temos, isso aí é característica dos eucaliptos. Aí nós temos plantas monóicas e plantas dioicas. Como assim, prof? O que são essas plantas monóicas? Você tem no indivíduo também as estruturas masculina e feminina, só que em flores distintas, tá vendo? No mesmo indivíduo você vai ter essa característica, mas elas não estão tão próximas como aqui você vai ter nas monóclinas. Mas você também tem as plantas dioicas. Essa aqui ia dar trabalho para Mendel, tá? Para fazer os cruzamentos. Então ele pegou uma planta que tinha as duas estruturas, onde ele podia fazer o quê? Quebrar, Tatá. Podia quebrar a parte masculina. O que ele fazia, professor? Não tem isso aqui, ó, são o pólen. Se é um pólen, ele quebrava o pão. Ele quebrava o que é masculino e transformava a flor em feminino. E em outra flor, ele quebra o feminino e transforma a flor em masculino. Então, professor, se ele fez a flor se transformar em masculino, vamos supor, ele pega o pólen, cruza. Ele não faz isso, ó. Autopolinização. Ele faz o quê, professor? Ele pega a flor, ele quebra o que é macho e transforma em fêmea. Ele quebra o que é fêmea e transforma em macho. E ele poliniza essa fêmea. Isso. E aí ele controla, ele sabe qual foi a flor que foi fecundada. Ele queria controlar para saber e determinar aquelas porcentagens de cada uma. Exemplo, Tatá. Tu é a flor macho. Eu sou... Não, quero ser a flor fêmea. Vai logo. Vai, meu amor. Eu sou a flor macho. Tá. Tu é a flor fêmea. Obrigada. Eu vou te... Corta. Por que eu te usei como macho? Porque se eu falar que eu vou te fecundar, eles vão tirar gracinha. Te lasca. Aí tu quer me lascar, Não, mas claro, porque se tu é flor macho, tu vai fecundar. Entendeu? Eu não quis falar. Agora senão eu vai ia ficar uma brincadeira, tu fica... É, porque tem que pensar no que eles vão pensar. Por isso que eu quis só inventar. Pois é, o que eles vão pensar? Tá bom, corta. Ai, eu tinha que ficar quieto, vai. Corta até onde eu falei. Esquece isso. Oh, meu Deus. Hoje tá difícil. Tem muito ainda? Tem. É 8, até 8. Já termina, falta bem pouquinho. Pronto. Desculpa. Corta isso aí. Tem que ver onde é que vai cruzamento. cortar. Aí eu falei, fecundação cruzada. Perfeito, professor. Através disso ele conseguia controlar todas essas porcentagens, essas características que ele identificou. E aí, ó, nós vamos aqui para o objetivo dele, né? Qual era o objetivo dele com esse processo de realização da autofecundação? Ele produziu, separou diversas linhagens que ele denominou puras, de ervilhas, para as características que ele pretendia estudar. Então, ele conseguia estudar cada uma a partir desse processo de autofecundação. E aí, a gente chega nessa tabelinha aqui, onde ele vai ver
que havia predominância de algumas características e algumas características apareciam numa porcentagem menor. E a essas que apareceram numa porcentagem menor, ele denominou recessivas, características recessivas, e a porcentagem maior, características dominantes. Vem pra cá, galera. É isso aí, galera. Agora a gente vai deixar vocês pra gente já se encontrar na nossa Revisão. É isso aí, até logo! Tchau!